no mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um CR Casa. Que momento especial estarmos aqui reunidos, em comunhão, com pessoas que compartilham da fé e saiba que Deus sempre tem algo mais para acrescentar nas nossas vidas. Tem sido tempos em que Deus tem trazido crescimento, desenvolvimento, seja ele numérico, mas o que Deus quer é estar trazendo crescimento espiritual e em qualidade para as nossas vidas, né? Deus espera que nós tenhamos um crescimento na área espiritual, emocional e mental. E por isso que o tema da mensagem no último domingo em que foi ministrado se trata da maturidade, as marcas de uma pessoa madura. E para refletir um pouquinho aqui, porque muitas vezes nós confundimos a maturidade com os conceitos que nós já temos, né, que é os preceitos que nós já temos nas nossas vidas.
Vamos falar aqui o que não é maturidade, o que não é necessariamente característica de uma maturidade. A maturidade ela não está relacionada ao tempo de vida ou à idade cronológica, porque há pessoas em que têm décadas de vidas e ainda assim têm atitudes infantis. Então não é porque a pessoa é mais velha, que é chamada de mais madura, que ela pode ser considerada madura. E também ela não diz respeito apenas a grau de instrução ou a experiência, porque há pessoas que elas têm grande sucesso no seu trabalho, na sua carreira, porém por conta da uma imaturidade na área conjugal, infelizmente a sua família, o seu casamento está em ruínas, fruto de uma imaturidade em alguma área que a pessoa está vivendo. E também a respeito do grau de instrução, como eu falei, uma pessoa ela pode ter estudado bastante, mas se ela não tiver humildade suficiente para ouvir pessoas que muitas vezes estão na operação e que carregam experiência consigo, essa pessoa, infelizmente, ela pode ser considerada imatura, porque ela não vai conseguir explorar o melhor no seu trabalho. Não é apenas o estudo que vai oferecer maturidade. Espera-se que uma pessoa mais experiente ou com mais idade adquira a maturidade, mas não necessariamente ela será madura. E é por isso que nós vamos falar sobre maturidade à luz da palavra de Deus. O que Deus considera uma pessoa madura. Então, para isso eu proponho a leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 11. Então vamos lá, podemos ler aí em grupo. Pois bem, aqui nós vimos, né? O apóstolo Paulo, ele diz, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, de uma criança se espera atitude de criança. Agora, quando a pessoa se torna adulta, o que se espera é exatamente isso, que a pessoa venha agir como um adulto, né? Então a maturidade é determinada pela atitude, pela forma de agir, conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Então é o caráter que vai determinar, o caráter aprovado da pessoa que vai determinar a sua maturidade. E assim como o apóstolo Paulo nos traz aqui um conceito de maturidade, no livro de Tiago que nós vamos nos concentrar hoje. Tiago, para quem quiser aprofundar mais, é um livro que traz bastante conceitos da ética cristã e isso pode ser considerado o livro da maturidade. E para isso nós vamos listar aqui 5 características que Tiago destaca. A primeira, uma pessoa madura, uma pessoa que tem marcas de maturidade, ela tem uma atitude positiva, mesmo sob pressão. Veja que Tiago diz lá no capítulo 1, Tiago 1, versículo de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ainda Tiago lá no versículo 12, Tiago 1,12 diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Ou seja, o que Tiago está trazendo aqui para nós? Que a nossa maturidade é medida baseada em como nós reagimos diante das provações. A forma que nós reagimos diante das provações, sendo pessimista ou tendo uma atitude positiva, é o que vai determinar se somos maduros ou não. Então, ao invés de ceder à impaciência ou ao pessimismo, o verdadeiro cristão ele transforma cada problema em uma oportunidade de crescimento. Veja que interessante. E desde já, agora baseado nessa primeira reflexão, eu quero deixar aqui uma primeira pergunta para vocês conversarem ao grupo. Eu sei que vocês têm o conceito de vocês, nós levantamos aqui alguns pontos, mas vamos lá, discutam em grupo. Quando surgem problemas, seja no trabalho, na família ou na vida espiritual, você consegue manter uma atitude positiva, perseverando na oração e confiando no tempo de Deus, ou se deixa dominar pelo pessimismo e pela impaciência?
Então, respondam em grupo, tenho certeza que vocês podem compartilhar experiências preciosas aí. Pois bem, eu tenho certeza que foi um momento muito legal aí a discussão de vocês, muitas coisas vieram à tona, pessoas se identificaram, identificaram oportunidades aí de melhorias, né? Mas vamos ao segundo ponto aqui, a segunda marca de uma pessoa madura, segundo Tiago. Lá em Tiago 2,8 diz assim: se vocês de fato obedecem à lei do reino, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estão agindo corretamente. Então o segundo ponto é sensibilidade para compreender o próximo. Então a maturidade, ela se revela não só quando apenas nós assumimos as nossas responsabilidades, nós temos uma atitude positiva, a gente vai em frente diante dos problemas, mas também quando nós estamos sensíveis às pessoas que estão à nossa volta, às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Seja no trabalho, seja na escola, cuidando da família, escutando um amigo em sofrimento, ou um colega sobrecarregado. O senso de compaixão ela transforma as relações que refletem o nosso amor de Deus, reflete a maturidade que nós temos, ou se importar com as pessoas, ter humildade e se importar com as pessoas que estão à nossa volta. O terceiro ponto, terceira marca de uma pessoa madura é o domínio sobre a própria boca, é o domínio sobre a língua. Tiago 3,2 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E aí Tiago, mais adiante, ele diz que, assim como o pequeno leme direciona um grande navio, as palavras têm o poder para edificar ou destruir. Ou seja, a língua ela é um pequeno órgão em relação ao corpo. Mas esse pequeno órgão, assim como o leme do navio é pequeno em relação ao navio determina o seu curso, a língua ela tem o poder de morte ou de vida, de bênção ou de maldição, de construir relacionamentos ou de destruir, de destruição. Tiago diz ainda, lá em Tiago 1,26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Ou seja, a pessoa ela pode se considerar espiritual, orar, jejuar, ter mais de 100 versículos decorados, estar ali, sempre em oração, fazer seu devocional, postar versículos bíblicos. Só que se ela abre a sua boca para criticar ou para menosprezar as pessoas, não levar as pessoas ao desenvolvimento, de nada isso adianta. Isso é inútil. A quem você quer enganar? Está enganando a si mesmo, como o próprio Tiago diz aqui. Então, o domínio sobre a própria boca é uma marca crucial para uma pessoa madura. Então, controlar a fala, evitando fofocas ou comentários impulsivos, ou palavras que desanimam, ela é essencial para manter um comportamento maduro e edificante, que venha edificar realmente as pessoas. Lá em Efésios 4, 29, veja o que o apóstolo Paulo diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, que nós daremos conta de todas as palavras que nós proferimos durante a nossa vida. Veja que responsabilidade. A quarta marca de uma pessoa madura é o espírito pacificador, aquele que evita conflitos, aquele que vem pacificar. Os conflitos muitas vezes são necessários, uma divergência de opinião, nós podemos crescer com as ideias. Mas aqui o conflito em que Tiago está se referindo àquele que gera contenda, aquele que gera destruição, aquele que gera guerra realmente. Veja o que ele diz aqui em Tiago 4,1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Os conflitos muitas vezes nascem do orgulho e do egoísmo que estão dentro das pessoas. O fato de não querer abrir mão da opinião, abrir mão das suas opiniões, achar que sempre tem razão, é inflexível em relação a ouvir as pessoas. Ele diz ainda lá em Tiago 4, 11, de 11 a 12, versículos de 11 a 12, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Veja que interessante.
Quem somos nós para julgar a outra pessoa? Não podemos. O justo juiz é apenas Deus. Então, que nós possamos refletir sobre isso, né? De não falar mal ou não julgar as pessoas, pois nós não sabemos a história dela. Então, uma pessoa madura, ela procura sempre a reconciliação e a paz, evitando julgamentos apressados e críticas que possam ferir as outras pessoas. E caminhando aqui para o final, a quinta marca numa pessoa madura é a paciência e a perseverança na oração. Veja o que Tiago diz aqui nos versículos 7 e 8 do capítulo 5. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E lá em Tiago 5,16 diz assim, na parte B, a oração do justo ela é poderosa e eficaz. Então, Tiago está fazendo um paralelo, que assim como o agricultor, ele planta a semente, tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher. Ele precisa aguardar o tempo dessa semente. No tempo certo, ela vai germinar e produzir os grãos, os cereais ou os frutos necessários conforme aquilo que foi plantado. E assim deve ser a nossa vida de perseverança e oração, que tudo no tempo certo, no tempo correto, virá a resposta do Senhor vai vir, a resposta do processo virá. Seja uma resposta mais tardia, mais no tempo de Deus, ou o entendimento do porquê aquela resposta de oração também não veio. É assim que nós temos que praticar a paciência. Então, a pessoa paciente, ela é considerada madura, uma pessoa que persevera na oração. Mesmo que aos olhos humanos essa resposta pareça tardia, mas é tudo a seu tempo. Então, seja aguardando uma resposta a uma necessidade pessoal, a cura do ente querido, ou uma mudança no ambiente que você espera, confiar no tempo de Deus e manter uma vida de oração constante é sinal de uma profunda maturidade espiritual. E para finalizar agora, e depois eu quero passar a palavra para os nossos líderes, eu vou deixar uma reflexão aqui. Sei que falamos de vários pontos, e por isso vou deixar a sua escolha. A segunda pergunta para vocês refletirem aqui. O que mais chamou a sua atenção nessa mensagem? Então, cada um, eu tenho certeza que se identificou com algum ponto e que gostaria de compartilhar e também acrescentar como você pode colocar isso na prática. Mas a questão é, o que mais chamou a sua atenção nessa mensagem? Então, passo a palavra agora aos nossos líderes, que depois desse momento de reflexão, vocês tenham um momento de oração, de comunhão, de confraternização aí. E lembre-se, nós temos a celebração no próximo domingo, às 10 da manhã e às 19 horas. Então, Deus que abençoe, fiquem com Deus.